Qual que é o seu melhor amigo, velho? No escuro. Começando então mais um vídeo aqui no nosso canal Somos Maringá Futebol Clube. E não é só apenas um vídeo, até porque hoje estamos com ele, Léo Maringá. Que grande, garoto. Olha, presença ilustre no canal hoje, hein, rapaz? Que presença, que nível que subiu o nosso canal Somos Maringá Futebol Clube. Então, novamente, muito obrigado àqueles que já assistiram o primeiro, o segundo vídeo. Vão assistir esse aqui. Lembre-se de se inscrever, compartilhar, fazer todo aquele trabalho legal, beleza? Então, pra gente começar esse bate-papo legal com o Léo, solta a vinheta! Para começar então, Léo, primeiramente muito obrigado por ter aceito esse convite aqui da nossa página, da nossa conta aqui no YouTube, e para falar também com um pouquinho dos nossos torcedores do Maringá Futebol Clube. Já que é para começar, vamos começar lá atrás. Como que começou essa paixão entre futebol e Léo Maringá? De onde surgiu isso aí, Léo? Isso vem de família já, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Um prazer estar aqui falando com vocês e falando da história do nosso Maringá Futebol Clube. A paixão pelo futebol ela é familiar, né? O meu pai foi atleta, foi goleiro de futebol, né? Então isso está no sangue e desde pequeno eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu seguiria na profissão como um jogador de futebol. E lá em 2001 você teve uma passagem pelo Cerro Porteño. Foi então, eu fiz a minha categoria de base, eu comecei mesmo meus primeiros passos aí no Paraná Clube, né? Joguei praticamente um ano lá na categoria que hoje mudou, né? Agora é sub-15. E depois me transferi para Ponte Preta, onde fiquei mais 4 anos. Joguei uma Taça São Paulo pela Ponte, acabei indo bem, me destacando. E sempre nessa mesma posição, volante, no meio campo? Sempre no meio campo, né? Lá na Ponte me usavam um pouco mais adiantado, mas em determinados momentos como um segundo volante mesmo. E acabei me destacando nessa Taça São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, né? Para o Racing Santander da Espanha. Foi meu primeiro contrato profissional mesmo. E que salto, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso como experiência. Isso foi em 2000, né? Poder estar no grupo que disputou o Campeonato Espanhol, poder fazer parte de todo aquele ambiente ali. Então, esse foi o meu contrato profissional e minha primeira experiência mesmo fora do país. Depois eu acabei sendo emprestado pelo Racing para o Cerro Porteño em 2001, onde disputei Libertadores, campeão paraguaio, enfim. E como que é jogar uma Libertadores? Cara, A gente até queria jogar, né? Mas infelizmente a categoria não ajuda muito. Não, assim, todo mundo fala, né? A gente escuta muito na televisão, né? A questão de Libertadores é pegada, é um campeonato à parte. Sim. E, cara, realmente eu pude vivenciar isso, né? O Cerro nunca foi campeão da Libertadores, então isso é um peso muito grande lá e a torcida cobra muito porque o seu maior rival é o Olímpia. E o Olímpia é tricampeão da Libertadores. Então, assim, poxa, meu primeiro jogo de Libertadores foi contra a Universidade do Chile no Estádio Nacional lá em Santiago. E ganhamos o jogo de 2-0, eu pude entrar no jogo, participar. Depois jogamos no Peru, contra um time do Peru e era a chave que tinha o Palmeiras também, né? Então nós tivemos 2 jogos, um no Parque Antártico e um lá. Foi isso, Léo? 2001. 2001. E o Palmeiras também estava naquela época, tinha chegado já em finais de campeonato, quer dizer, um jogo bem pesado mesmo. Hein? Tinha bastante jogador, né? Tinha o Marcos, o goleiro, sim. Tinha o Alex, tinha o Felipe, canhoto, que jogou no Flamengo, no Vasco Fluminense. Então, assim, foi muito legal, nós classificamos. Caramba. Eram menos clubes naquela época e nós acabamos saindo nas oitavas de final para o Cruz Azul do México, que acabou sendo o vice-campeão, perdendo para o Boca. Sim, nossa, interessante. E essa habilidade, agora voltando, essa habilidade com a bola no pé e de bater falta, que é a sua grande característica. Já percebeu desde pequeno? Como é que funcionou? Você já pedia para os técnicos lá na base, deixa eu bater? Eu sempre gostei muito da questão de faltas, né? Eu sempre olhava os grandes batedores que nós tivemos, né? Principalmente na minha época de moleque, e gostava muito. Eu pensava, poxa, um dia eu vou ser um bom cobrador de falta. Graças a Deus me deu o dom, mas isso foi aprimorado todos os dias nos treinamentos, né? Na Ponte Preta, principalmente, eu tive um treinador lá que insistia muito que eu cobrasse as faltas. E isso foi pegando mais gosto, e a hora que saiu o primeiro gol de falta, isso é uma coisa que eu tenho gravado até hoje. Um jogo dos juniores lá contra o Juventus, no estádio da Ponte.
saiu. Eu era um dos mais novos ainda dos juniores. E eu fiquei meio receoso para bater a falta. O treinador mandou, falou, não, pode bater. E os mais velhos encostaram em mim e falaram assim, seu moleque, se você não fizer, você nem encosta mais na bola. Então já foi a primeira pressão para bater uma falta. E eu, graças a Deus, bati, fiz o gol e dali... E nas cobranças você se inspirava em quem? Porque a gente vê umas faltas suas, aquele trotezinho, estilo Roberto Carlos, é mais ou menos aquilo ali ou no seu estilo? Não, é mais o meu estilo mesmo, assim, é lógico que você pega, Maringá, então. Você pega de assistir muitas cobranças de faltas de muita gente, você pega um pouco de um pouco de outro, e naquela hora ali é mais a concentração mesmo, não é nada imitando ninguém, é mais a maneira que eu gosto de correr, de partir para a bola quando ela é mais longe, e quando ela é mais próxima do gol, um pouquinho menos passos para poder ter um pouco mais de encaixe no pé ali para que ela possa passar na barreira. Agora, Léo, como você já passou por vários clubes, até fora do Brasil, já passou também por muito perrengue nesse futebol, né? Muitos lugares, assim, até mesmo o próprio clube que você já treinou, ou enfim, várias situações culturais também. Conta uma pra gente, um perrengue que você já passou nesse mundo do futebol. Cara, assim, são muitas coisas, né? Muitas. Por exemplo, ter ido para a Espanha com 20 anos, sem a tecnologia toda que nós temos hoje, foi difícil. Chegar num país... Eu nunca tinha pego um voo tão distante. Você ir para a Espanha, chegar lá e você chegar no aeroporto de Madrid, ter que pegar o seu bilhete e ir para um outro portão de embarque sem saber nada, com 20 anos, assim, naquela época não tinha tanta informação, você não sabia. É uma coisa simples hoje, mas naquela época para mim foi difícil. Eu ficava com medo de me perder a qualquer momento, depois não ver mais minha família. Então, assim, isso foi uma dificuldade, né? Ter chego lá em Santander e uma semana sem entender nada do que as pessoas estavam conversando com você, a comida diferente, os costumes diferentes. Sim, eu acho que isso foi é lógico que é um perrengue, mas foi um baita de um aprendizado, né? E tive outras aí, por exemplo, depois eu jogando no América do Rio, aí a gente ganhando um jogo lá do Campeonato Carioca 3-0 em casa, sofremos um empate. Quem disse que a gente conseguia sair do estádio depois? A torcida do América, que, né, é uma torcida pequena, sim, mas eles ficaram na arquibancada, não deixavam a gente sair, o policiamento estava lá, a gente dentro do vestiário, o policiamento falou assim, ó, nós temos que ir embora, nós não podemos ficar aqui até 1, 2, 3 horas da manhã. Infelizmente nós vamos ter que pegar a viatura e ir embora, e aí eu não sei o que vai acontecer. Nossa. Então assim, foi uma... Aí teve que o Valber, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, no Botafogo, sim, seleção brasileira, ele era um dos nossos líderes, ele foi lá, conversou com a torcida, fizeram um corredor assim que passava meio corpo, falou, não, pode falar para eles passarem aqui, aí nossa, você passa e é peteleco, é tapa na cabeça, assim, foi um momento difícil também. Que situação. Agora, Léo, contando um pouquinho da sua trajetória aqui no Maringá, né? Lógico, antes era Grêmio Metropolitana, depois virou Metropolitana, até se tornar Maringá em 2014. Foram 65? Isso. 65 jogos 65 jogos. Foram... Todas as passagens pelo Maringá foram finais, todas, né? Começando em 2010, nós fomos campeões em 2010 da terceira divisão. Depois eu retornei para o clube em 2013 e jogamos a segunda, fomos campeões também da segunda. Em 2014 a final, que perdemos para o Londrina. E o meu retorno em 2017, onde a gente também foi campeão da segunda. Então foram 3 títulos e 4 finais. Você se considera um ídolo do Maringá? Cara, isso eu deixo para as pessoas, né? Eu como maringaense, eu sempre tive a intenção de fazer alguma coisa pela nossa cidade. Eu sempre tive um sonho de jogar no Willie Davis, com o estádio cheio, com os meus amigos, a minha família, né? Então assim, eu dei a minha contribuição, eu acho que foi legal. É lógico que teve, dentro dessa história toda com o Maringá, teve percalços, teve atritos, mas assim, eu deixo para as pessoas, né, que vivenciaram aí fora do campo, os torcedores, vocês, dizerem se eu estou realmente marcado na história do clube como um ídolo, ou se eu tive só uma passagem positiva pelo clube, né? Eu, como eu disse, tentei dar o meu melhor em todos os momentos, e eu tive, isso está gravado na história, não tem como apagar, de 4 passagens são 4 finais, né? Então alguma coisa boa eu acabei deixando. 2014, Léo, qual que foi o segredo? Você que era o capitão ali que estava na meiuca do Maringá, um time que tinha acabado de subir da segunda divisão, não fez um investimento assim altíssimo, um investimento como algum time já está há algum bom tempo lá, tinha acabado de subir da divisão de acesso. Primeiro ano na história
disputando a primeira divisão e consegue chegar numa final. Qual que foi o segredo desse ano, Léo? União e simplicidade. Foi muito importante ter mantido o grupo de 2013. Muito importante. Muita gente ficou em 2013, então a gente já tinha uma base pronta e formada. Nós tivemos aí em 2013 também dificuldades, começamos ali mal no campeonato, engrenamos, e aí a confiança veio e o time conseguiu uma sequência muito boa na segunda divisão e o título. Manteve alguns jogadores, manteve essa base forte e trouxe peças fundamentais, né, que nos ajudaram, que ajudou a fortalecer ainda mais o clube, o grupo. Era uma amizade, a gente tinha prazer em entrar e jogar, prazer. Era muita brincadeira fora do campo, eram muitas reuniões, mas só que a hora que entrava no campo tinha cobrança. Nós nos cobrávamos, ninguém tinha medo de falar um pouco mais ríspido com o outro, porque sabia que era pro bem. Tem até uma história, nós começamos muito bem o Campeonato Paranaense em 2014, né? Nós começamos ganhando o Coritiba, ganhando o Paraná e empatamos com o J. Malucelli. Em 3 rodadas a gente já tinha 7 pontos, líder. Em nenhum momento isso subiu para a cabeça. O grupo estava sempre focado. Dentro desses jogos nós tivemos alguns enroscos e eu acho que aí foi, no meu modo de ver, que foi um divisor realmente de águas, foi o jogo depois contra o Operário de Ponta Grossa. Nós perdemos de 1-0, no finalzinho um gol de pênalti, que eu acho que estava começando a dispersar um pouquinho, e aí houve uma cobrança dentro do vestiário, uma chamada lá em Ponta Grossa mesmo. Eu acabei me exaltando um pouco demais, o Claudemir até pediu para eu ter dado uma seguradinha, porque eu realmente me exaltei. Mas foi importante, porque dali nós não perdemos mais, né? Quer dizer, nós tivemos a derrota contra o Prudentópolis aqui, mas jogando bem, focado, sabendo o que queria, e eu acho que ele foi realmente um divisor de águas, e o grupo era muito focado, tanto quem jogava quanto quem não jogava. O pessoal que estava de fora não torcia contra, treinava forte, e aí isso dentro de campo as coisas aconteciam. Legal, legal. E pra você, teve algum jogo dessa temporada de 2014 que foi especial, talvez, logicamente a final, ou ter eliminado um Curitiba do Alex, lá no Couto Pereira, teve algum jogo, um gostinho especial, Léo? Os 2 jogos contra o Curitiba pra mim foram marcantes, né? Primeiro porque você elimina um gigante do nosso estado, né? Que tinha Alex, tinha Robinho, tinha Vanderlei no gol. Então assim, tinha muita gente, tinha Vitor Ferraz, lateral direito, Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Então assim, o Gil, que veio a falecer depois. Então assim, se a gente ficar aqui, a gente vai falar, vai vir jogadores na memória. E foi muito difícil ter eliminado, porque nós conseguimos um resultado aqui que, teoricamente, a gente tinha 2-0 e sofremos um gol no final. Então, com um gol lá, o Coritiba já, fazendo um gol ainda, principalmente no começo, já ia ficar muito mais fácil para eles. Mas assim, nós fomos para lá sabendo que tínhamos a condição de chegar na final. A gente não foi para lá meramente para jogar só um jogo contra um time grande, nos defender e... Não, já fizemos nossa parte no Campeonato Paranaense. Não, a gente sabia que podia chegar na final. E nós fizemos um baita jogo no Couto Pereira. Um baita jogo. Jogamos de igual para igual com eles. É lógico que eles tiveram às vezes um pouquinho mais de volume, né, por ser um clube grande, por estar jogando em casa. Mas nós não nos intimidamos, nós jogamos, nós fomos para cima. Tanto que nós saímos ganhando, né, com a jogada do lado direito lá, eu dei um passe pro Max, o Max fez a jogada, cruzou, o Cristiano de cabeça fez o gol. E depois o Edinaldo que pegou aquele jogo, pelo amor de Deus, o Edinaldo pegou até o Não, o Edinaldo, pelo amor de Deus, eu acho que foi o maior jogo dele com a camisa do Maringá, para nossa felicidade. Então esses 2 jogos foram de 2014, é o que mais me marcou positivamente, né? E a gente, lógico, abriu a pergunta para o torcedor, para ele fazer para você também, e coincidiu com algumas nossas perguntas também. Não tem como evitar que é a sua ida pro Londrina. Como que foi, Léo, desde o início que chegou, a proposta do Londrina para você? Como que foi sua cabeça até o momento que você aceitou essa proposta? Tá, vamos lá. Então é o seguinte. Eu como maringaense e torcedor de arquibancada, a gente, desde pequeno, a gente é meio que doutrinado a odiar o Londrina, né? Isso é normal. Quem vem no estádio aqui, e quantas vezes eu vim no estádio assistir os jogos do Campeonato Paranaense, contra o Londrina principalmente, era aquela rivalidade mesmo, de xingar, de ir ali na beiradinha onde estava a torcida do Londrina, de ficar xingando, de chamar de sardinha, isso, aquilo. Então assim, eu tinha isso já.
Então eu cresci, então para mim qualquer jogo contra o Londrina depois que eu virei profissional, para mim era final de campeonato. Então quando acabou o Campeonato Paranaense, passou 3 dias, o Tencati me ligou. Léo, nós queremos contar com você no Londrina, vai te ligar o diretor aqui do clube para te fazer a proposta, eu quero saber se você tem interesse. Eu falei, olha Tencati, a minha prioridade é continuar no Maringá, né? Mesmo porque nós temos a vaga na Série D também. Então eu preciso primeiro conversar com o Maringá para depois dar uma resposta para vocês. Ele falou, não, tudo bem, fique à vontade, a gente vai voltar a conversar. Então eu fui conversar com o pessoal do Maringá, perguntei qual seria o caminho do clube, né? E o que me foi passado é que haveria uma redução de salário do Campeonato Paranaense para o campeonato da Série D, porque não havia dinheiro, não estava entrando mais patrocínios. Eu fiquei, claro, chateado, porque nós fizemos um excelente Campeonato Paranaense. Então o que nós queríamos? Não uma redução, mas uma valorização, né? No mínimo que se fosse mantido, pelo menos. Pelo menos a mesma coisa, né? Que não era muito também. O meu salário naquela época não era muito. O que foi passado que não poderia manter e que a gente ia reduzir, haveria um teto, todos que quisessem permanecer iriam ficar com aquele teto. Eu fui para casa, conversei com a minha esposa, conversei com a minha mãe, falei, já sei, eu vou voltar lá, eu aceito o teto e peço 2 placas do estádio para a Série D. Me dá 2 placas do estádio que eu vendo e fico com o dinheiro para mim da placa, vai chegar próximo ao que eu ganhava no Campeonato Paranaense. Então para mim já era satisfatório. Não foi negado as placas, porque disseram que não podia, que o Campeonato Brasileiro da Série D, a CBF tinha as placas, enfim. E o diretor do Londrina me ligando já tinha feito a proposta que era mais do que eu ganhava no Paranaense. Então assim, eu voltei para casa, perguntei com a minha esposa, e agora, o que eu faço? Ela falou, profissionalmente, eu acho legal você ir para Londrina. É uma outra visibilidade, é um clube que vai entrar para a Série D para subir. Então para você eu acho que vai ser importante. Eu falei, mas como é que eu vou para Londrina? Eu odeio Londrina, odiava Londrina, eu sou maringaense, como que eu vou para lá? Como as pessoas vão reagir? Como vai... Ela falou, isso é uma coisa que só você vai poder decidir. Então, como financeiramente para mim era melhor, eu aceitei a proposta do Londrina. E foi até engraçado porque eu fui muito bem recebido pelo grupo, que eu tinha acabado de jogar a final. Fui muito bem recebido pela imprensa de Londrina. E o meu primeiro jogo com a camisa do Londrina foi até engraçado que a gente saiu do CT lá e foi para o estádio do Café. E quando cheguei no estádio, eu entrei no vestiário, que eu vi todas as camisas do Londrina colocadas assim, uma bandeira grandona que eles colocam lá. Eu falei, caramba, cara, vou vestir azul mesmo. Então assim, as pessoas não sabem e acham que é tudo muito fácil, é tudo pelo dinheiro, é tudo... Então assim, pra mim nunca foi fácil, pra mim foi difícil isso. E o Tencati ainda me colocou de capitão, era um jogo contra o Grêmio de Porto Alegre e entrega das faixas pros caras. Então eu fiquei lá, perfilado com a faixa de capitão, dei um passo para trás e os caras passando com a faixa de capitão e ainda entregando pros... que eu tinha acabado de perder há 2 meses atrás. Então assim, nada pra mim ali foi fácil. E fui muito julgado por isso, né? Mercenário, isso, aquilo. Não, eu queria permanecer aqui. Infelizmente, naquele momento, o Maringá não tinha condições para poder manter o grupo todo. Então, por isso, eu acabei optando por ter ido pro Londrina. Como que foi aquele primeiro jogo logo contra o Maringá? Você já teve toda a pressão, né? Tanto da imprensa daqui quanto da imprensa de lá, imagino. Você contou um pouco aí também. Primeira sensação de entrar no N. Davis... Agora vestindo azul, cor do Londrina, você sempre maringaense, vendo sua torcida que você xingava tanto, agora é a sua torcida, a torcida que você apoiava, agora é a torcida adversária. Conta um pouquinho dessa sensação, porque às vezes as pessoas pensam, o cara só foi pelo dinheiro, como é difícil, né? Como não é fácil ser profissional, de verdade. E no primeiro jogo fez o gol também, né, Léo? Então, a gente ficou com um pouquinho de raiva de você, mas não tem problema. Cara, então, foi na 3ª rodada, né, do Paranaense de 2015, já à noite para dormir já foi complicado, né? Sabendo que iria retornar ao estádio, né? Vestindo azul, ainda mais que eu tinha certeza de que iria haver um ambiente hostil, mas não da maneira como foi, que eu achei que até, assim,
Quando nós chegamos, já tinha um pessoal ali esperando, já xingando, já falando, tanto que eu evitei subir no gramado, né? Eu sempre gosto de subir para ver como é que tá o gramado. Eu fui até a beiradinha, assim, só olhei com o olho para ver como é que tava a chegada do público, se ia ter muita gente, olhei. Aí algumas pessoas que ficam ali no canto já me viram, já começaram a xingar, eu voltei e falei, cara, hoje vai ser complicado. E na oração o Tencate falou assim, Léo, sinta-se à vontade, eu sei quanto está sendo difícil esse momento para você, mas faça o seu melhor, né? Você sempre nos ajudou aqui desde 2014, quando você veio para a Série D, então faça o seu melhor. Então assim, eu entrei tranquilo pro jogo, mas foi realmente assim, é difícil, você como ser humano, você retornando para sua casa, cara, é lógico que você é igual um bicho, quando você cutuca demais o bicho, tem uma reação também. Então naquele momento, é claro, eu me arrependo da comemoração, claro que eu me arrependo. Eu sei que foi exagerada demais. Mas foi só um jeito de eu extravasar um sentimento que eu estava ali, não de raiva, que eu não sinto raiva, mas de um contra-ataque do que estava sendo feito, né? De xingamento, de vaia, daquilo. Então assim, o ambiente todo, pra mim, eu acho que até a torcida esqueceu um pouco o Londrina de lado. E pegou mais no seu pé. E eu virei foco. Então assim, eu acho que eu não estava preparado emocionalmente para tudo aquilo. Aí não foi, pode ser que é pesado, mas como você falou, foi o desabafo do que já tinha acontecido. Claro, né? lógico. Eu Imagina, entendo, né? também o lado do torcedor, Sim. porque eu fui torcedor, então eu sei, é lógico. Eu vi diversos jogadores que jogaram aqui por Maringá e foram vestir a camisa do Londrina e eu xinguei lá em cima também. Mas eu como referência, como ter sido capitão do clube em várias passagens, por ter, né, ser da cidade, então assim, eu sei que as pessoas tinham esse foco maior. Então assim, eu já pedi desculpa milhões de vezes, né, pro torcedor. Graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar aqui em 2017, né, e me redimir mais uma vez. Então assim, aquele dia de domingo à tarde, ele vai ficar marcado, né? Não tem como a gente apagar, por mais que eu fale, a história tá ali, né? Só pesquisar no YouTube que vai estar tudo lá. Falando em jogos, né? Até o Léo é um assíduo do nosso canal, assistiu os nossos vídeos e tudo mais. Você tem até uma crítica aí. Qual foi o grande jogo pra você? A gente colocou os jogos históricos do Maringá e você parece que não concordou muito. Tem um jogo ou outro que você achou que a gente devia ter colocado. Não, mas eu entendi que é questão do Maringá, né? Que é o nome Maringá Futebol Clube. Sim. Mas o Maringá, ele foi fundado em 2010 como o Grêmio Metropolitano Maringá, né? Então assim, nessa história toda aí, de 2014 para trás, teve vários jogos aí importantes pelo clube, né? Eu até citei um que foi em 2010 contra o Umuarama, cara, um jogo de terceira divisão lá em Umuarama, que nós precisávamos ganhar o jogo para decidir contra a Junior Team aqui no Lee Davis, para ver se a gente subia ou não. E nós fomos para lá, saímos perdendo. Num sol desse aqui, viramos o jogo, as bolas sumiram. Nós viramos o jogo, eu empatei de falta e o Souza fez o segundo gol. Nós viramos para 2-1, teve briga da torcida, a Fúria tinha ido, já foi lá porque o treinador queria bater na gente, porque ele estava ganhando dinheiro da Junior Team para ganhar o jogo da gente, porque o Moarama já estava eliminado. Foi uma confusão danada. Quem pensa que não tem mala, na terceira divisão do Paranaense tem mala também. E nós ganhamos lá do Moarama e depois ganhamos da Junior Team aqui 3-0, onde foi uma caminhada aí já para subir também, para ser campeão da terceira. E um jogo também histórico foi a final da segunda divisão em 2013, né? Onde nós jogávamos para um público aí de no máximo 1.200 torcedores, porque só tinha a parte coberta aqui aberta, né? Então foi a estreia da Descoberta, 2013 à noite, onde nós colocamos mais de 5.000 pessoas no jogo. Ganhamos o jogo de 2-1, então foi um jogo importante também. Tá aí, cutucada do Léo Maringá. Agora, Léo, final de 2014 do Paranaense, caiu a ficha já? Não. Não caiu? Não. Porque pra mim também não caiu, cara. Eu não, pelo menos da minha parte, eu não consigo nem ver os melhores momentos. Não. Eu até, esses dias estava na casa de um amigo e eu vejo muito os pênaltis. Muito. Eu acho que eu preciso até me libertar disso. Eu vejo muito os pênaltis. E até esse amigo meu falou assim, cara, por que você fica vendo isso? Para, esquece isso, já foi, já passou. Eu falei, eu sei, cara, mas eu não consigo. Vira e mexe, eu tô indo lá no YouTube, coloco lá os melhores momentos do jogo de lá, de Londrina também.
e do jogo daqui. Então assim, é difícil isso, é uma coisa que está guardada aqui dentro de mim e me tira o sono ainda às vezes. Agora Léo, vamos lá, um bate-bola rápido. Um jogador e um técnico que acrescentou muito na sua carreira. Valber e Robertinho. O Robertinho foi um treinador que eu tive na Ponte Preta. Ele foi auxiliar do Abel Braga há muito tempo, foi auxiliar dele no Internacional, no Fluminense, e ele veio a falecer faz, eu acho que uns 3 anos atrás. Então foi um dos melhores treinadores que eu tive. E o Valber, por ter jogado com ele já com 41 anos, ver o que ele conseguia fazer dentro de campo, ainda para mim foi uma inspiração. Time mais encaixado que você já jogou? Do Maringá, 2014. Pretende ser treinador de futebol algum dia? Sim, estou me preparando para isso. É isso aí. Então, mais uma vez, vamos agradecer. É isso aí. Léo Maringá, muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Mais uma novidade aqui no canal, então, toda vez que a gente trazer algum convidado especial, a gente tem que fazer um desafio. Não é tão fácil assim, Léo, você acha que é só sentar na cadeira ali e acabou? Não, vai ter desafio. Talvez pro Léo não seja tão difícil fazer isso aí. Mas o que é o desafio? Tem 1 minuto para bater embaixadinha, certo? Se ele conseguir bater 1 minuto sem deixar a bola cair, o Léo já tá na primeira posição, obviamente, porque ele é a primeira pessoa. Primeiro, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Solta o cronômetro. Nenhuma dificuldade para Léo Maringá, que bateu 1 minuto de embaixadinha. Que isso, Léo. Primeira posição, então, por enquanto, vai para Léo Maringá.